Eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 47. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Conforme eu coloquei ali, irmãos, eu coloquei dois modelos de casa, uma construída sobre a areia e uma outra construída sobre a rocha, para que os irmãos tenham uma ideia da estrutura de uma casa construída sobre a rocha e de uma casa construída sobre a areia. Este texto, irmãos, ele está ilustrando para nós nessa noite, que ele está ilustrando para nós dois modelos de casa, que é semelhante a um homem prudente e um homem imprudente. Uma pessoa que constrói uma casa avaliando as condições do lugar e do tempo, e um homem que constrói uma casa sem sequer analisar, sem sequer avaliar as condições do lugar e do tempo. Então este texto, ele faz uma referência àquele que está iniciando uma vida conjugal, que está iniciando uma vida a dois. E o texto, ele nos adverte que para nós iniciarmos uma vida a dois, porque este texto foi uma parábola que foi dita por Jesus e foi apresentada e foi mostrada nos evangelhos, em Mateus e em Lucas, fazendo uma referência ao imprudente e ao prudente. E nós sabemos que na nossa vida conjugal, quando nós tomamos alguma atitude baseado na prudência, baseado no cuidado, você tem menos possibilidade de cometer erros do que quando você toma uma atitude, uma decisão fora dessa orientação, fora desse princípio. Todo casamento, irmãos, todo casamento, ele precisa de um projeto. Todo casamento, ele precisa de um projeto. Eu gostaria que o irmão mudasse o slide. Eu gostaria de dizer para os irmãos que quando o Senhor falou dessas duas situações, desses dois tipos de homem, o Senhor estava dizendo que ao construir a sua casa, ele fez um projeto, ele projetou aquilo que ele estava fazendo, porque ele imaginou: se eu construir a minha casa em um lugar que não é seguro, quando vier o tempo mau, quando vier a tempestade, quando vierem os ventos, a casa poderá não suportar. Então, ele projetou uma casa em um local em que ele tivesse certeza e convicção de que a sua casa estava sendo construída em um local seguro. Então, uma vida a dois consiste na união entre duas pessoas completamente diferentes, que se apaixonam e decidem, através do casamento, construir uma vida juntos. Não é assim, irmãos, que acontece normalmente? O início de uma vida juntos, ela não é fácil. Nós sabemos que viver uma vida a dois não é fácil, porque são duas pessoas completamente diferentes, dividindo
ou então compartilhando de uma vida juntos, por toda uma vida. E esse comportamento, irmãos, ele implica em uma série de fatores que podem ser determinantes para o futuro do casal. Quando nos unimos com uma pessoa, uma série de fatores precisam ser observados. O que eu coloquei ali é que o projeto para um casamento feliz pode e deve ser feito antes mesmo do início da vida conjugal, ou então depois de casados, caso não tenha sido feito. Porque nós temos aqui, irmãos, 3 tipos de casais. Nós temos aqui um casal já casado há bastante tempo, que casou e que planejou o seu casamento. Ele planejou aquilo que ele iria fazer. Eu, quando me casei com a Andressa, a gente sentou e a gente fez um planejamento daquilo que a gente queria. A gente queria se casar e a gente havia planejado aonde a gente iria morar. Planejamos antes do casamento quantos filhos a gente queria ter. Eu lembro que numa conversa que eu tive com a minha esposa, eu contei para ela um pouco da minha vida, porque eu saí de uma família muito simples, muito humilde, e a Andressa vivia uma vida um pouco diferente da minha. E eu falei bem assim: olha, você quer se casar comigo, eu quero me casar com você, mas eu quero esclarecer algumas coisas. Eu passei para ela um histórico da minha vida, quem eu era, da onde eu estava vindo e o que eu pretendia com ela. E ali nós sentamos e eu perguntei se ela estava disposta a dividir comigo a vida depois do casamento, porque seria muito fácil, muito cômodo para ela, apaixonada, falar que sim, mas quando a gente começasse a viver uma vida 2 e começassem a surgir os problemas, ela poderia começar a me cobrar e falar bem assim: mas você não era assim. E aí a gente sentou e conversou, e a gente chegou a um acordo para poder chegar até o casamento. Então, irmãos, para nos casarmos, nós precisamos de um projeto. Quando você faz um projeto antes do casamento, você está fazendo um projeto com a intenção de diminuir a possibilidade de um problema futuro, não é verdade? Assim que a gente viu no exemplo lá da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Quando você projeta antes, você está dizendo para a sua esposa, para o seu esposo, que aquele projeto ele está dando uma direção daquilo que vocês irão fazer no futuro como casados. E também depois de casado, quando você já casou e você não se planejou por alguma razão, você casou sem um planejamento, você faz um projeto de reestruturação, um projeto de reforma, de revisão do seu casamento. Por quê? Você vai tentar minimizar os problemas que estão acontecendo durante a sua vida conjugal, no decorrer da sua vida conjugal. Então você pode fazer um projeto antes e pode fazer um projeto depois, com o objetivo de que os problemas sejam reduzidos. E há aqui um grupo de casais que ainda não casaram, né? Que nós temos um casal que casou e fez o planejamento, nós temos um casal que casou sem um planejamento por alguma razão, e nós temos um grupo de casais que estão se planejando, né, que estão pensando em se casar. Então vai essa palavra para que você que ainda não casou, que você avalie o conteúdo daquilo que eu estou dizendo para você, para que você possa pensar e refletir a importância de você fazer um projeto futuro para o seu casamento. Amém, irmãos? Em Provérbios 16:1 diz assim, que o coração do homem ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por que esse versículo diz
que nós, como homens, poderemos traçar muitos planos, mas que a resposta certa ela vem do Senhor, porque muitas vezes, por falta de planejamento, ou então por um planejamento mal feito, quando você faz um planejamento mal feito, os problemas, as rachaduras, as inclinações que a sua construção, a sua casa podem sofrer por falta de um planejamento. E às vezes você pode dizer, mas eu fiz um planejamento, eu planejei o meu casamento, mas eu tenho tido problemas com ele. Então, se você planejou o seu casamento, se você traçou alguns planos, e se você tem tido alguns problemas, você pode fazer uma revisão, porque muitas vezes o que nós planejamos, o que o nosso coração projeta, nem sempre é aquilo que Deus deseja para nós. Amém? Então é importante que a gente faça essa avaliação. Aquilo que Deus tem para o seu casamento, aquilo que Deus quer para o seu casamento, ou aquilo que você mesmo planejou para o seu casamento. Porque às vezes você fez um projeto seu, mas você excluiu do seu projeto a direção de Deus. Você excluiu aquilo que Deus gostaria que você vivesse na sua vida conjugal. E aí você precisa fazer um novo projeto de reformulação. Então, irmãos, hoje nós vamos estar falando basicamente de projeto. Hoje nós vamos estar falando das etapas daquilo que do homem prudente, do homem imprudente, daquele que projeta e daquele que não projeta. Então, baseado no que eu acabei de falar para os irmãos, você deve estar se perguntando assim, então o que eu devo fazer para corrigir esses erros que eu cometi? Bom, eu planejei mal, ou então eu não planejei, ou então eu calculei alguma coisa do jeito que eu achava que era certo e deu tudo errado. Ou está dando errado, eu estou cometendo alguns erros. Então o que eu devo fazer para corrigir esses erros? O primeiro ponto, vamos passar para o outro slide. O que devo fazer para corrigir os erros? A base do casamento é a primeira coisa a considerar para o início de uma vida dois. É onde você está entrando, o terreno que você está pisando. Primeira observação a fazer é observar o tipo de solo que está sendo construída a sua casa, observando o tipo de pessoa que você está conhecendo, que você conheceu para viver uma vida conjugal. Então é observando o tipo de solo. Então, depois que você observa a pessoa, para você considerar o início da vida que você vai levar com ela, é como se você estivesse iniciando a construção de uma casa. Eu vou construir a minha casa, e em que lugar eu vou construir a minha casa? Então você tem que parar e observar o terreno em que você vai construir a sua casa. E para você construir a sua casa, você precisa observar qual é o tipo de terreno que você está construindo, aonde você vai construir a sua casa. E você precisa ter alguns cuidados, que são fundamentais para a segurança daquele terreno, para a segurança do projeto onde vai ser construído, aonde vai ser construída a sua casa. São características como desníveis, proporções, tipo de solo, entre outros que são fundamentais para a análise do que poderá ser feito e como isso deverá ser feito. Assim como na construção de uma casa, o terreno ele precisa ser próprio para garantir a segurança da construção. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes nós observamos aí na televisão, nós observamos na mídia uma série de problemas
que as pessoas enfrentam com casas que foram construídas em locais inadequados. E aí a gente pergunta, mas por que aquela família está passando aquela dificuldade toda naquela casa, sabendo que aquela casa foi construída num local que não deveria ser feito? E a gente vê, ilustrando ali, pegando aquela ilustração de uma casa que foi construída num local inadequado, que as pessoas sofrem porque a casa ela foi construída muitas vezes próximo ao rio, ou então num terreno onde o solo não era um solo confiável, e aquela ação, aquela atitude da pessoa em construir a casa num local inadequado gerou uma série de consequências, que foi o abalo natural que a casa sofreu por causa da situação do terreno. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida conjugal, às vezes você conhece uma pessoa e você tem uma impressão inicial da pessoa, você não sabe exatamente como aquela pessoa é, quais são as intenções da pessoa, que tipo de pessoa você está se relacionando, e aí você decide viver e dividir uma vida, ou então você se dispõe a viver uma vida com aquela pessoa, ignorando todas essas possibilidades de você estar entrando em uma situação de risco. E muitas vezes nós chegamos e até falamos para a pessoa assim, mas vem cá, você conhece bem essa pessoa? Aí a pessoa fala, não, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, né? E aí a pessoa começa a colocar tanta qualidade na pessoa, que você às vezes não sabe nem o que dizer. Você se relacionando com uma pessoa que você não sabe ao certo quem é como você está construindo uma casa em um terreno inseguro, em um terreno impróprio. Então você tem que ter cuidado para você saber aonde você está pisando. E depois, mas aí você fala, mas eu já casei, eu já tenho uma vida, eu já tenho uma vida conjugal, e talvez você esteja pensando assim, mas se eu tivesse analisado no início o tipo de pessoa que eu casei, talvez alguns problemas que eu vivi, eu não teria vivido, porque a gente faria esse tipo de observação. Porque quando eu conversei com a Andressa, quando eu conversei com a minha esposa, expondo para ela as minhas limitações, os meus problemas, eu fui muito franco para ela. Eu falei, olha, eu venho de uma família que é meio desestruturada, meu pai abandonou minha mãe a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade, mas a minha mãe, ela apanhava do meu pai, a minha mãe, ela sofria com o meu pai, inclusive a morte da minha mãe foi porque o meu pai não deixou a minha mãe ir para um hospital fazer um procedimento, e ela teve tétano, e o tétano levou à morte. E depois da minha mãe ter morrido, o meu pai abandonou a casa e deixou os 5 filhos sozinhos, o mais velho 9, o mais novo 2, que era eu. Então eu fui fruto de uma família desestruturada, mas eu fui acolhido por minha avó, que me amou, e meu avô, e que me deram todo o carinho de pais, e que conseguiram, né, fazer de mim aquilo que eu sou hoje, graças a Deus, né, irmãos? Mas a importância de você ter uma base sólida. E eu falei bem assim, olha, eu estou casando com você, mas eu gostaria de dizer para você todas as minhas limitações. Eu tenho algumas limitações, eu venho de uma família assim, e pode ser que em algum momento eu vá desagradar você, até pela minha própria origem, da onde eu estou saindo lá de cima do Morro de São Benedito, e eu convivo com aquela turma pesada lá e tal, e a gente vem de lá com um certo ranço da onde a gente viveu a vida. E aí eu passei para ela isso aí, por quê? Porque ela sabia com quem ela estava entrando no casamento. De repente, para os pais, falaram bem assim, você vai casar aquele cara que está vindo lá do Morro de São Benedito, né?
latagurijica. Então, talvez para os pais fosse um motivo de preocupação, porque qual é o pai, qual é a mãe que quer colocar a filha para se casar com uma pessoa que ela não sabe ao certo aonde é e como... Então, irmãos, é muito importante a gente saber aonde a gente vai estar pisando. Então, por que eu digo para os irmãos que é muito importante o solo? Porque no ato da construção de uma casa, se você constrói uma casa em um terreno impróprio, você está condenado, depois de construída a casa, a sofrer as consequências da escolha errada do terreno que você estabeleceu em sua casa. Se você pega uma casa grande demais e estabelece um terreno que o solo não é muito firme, o que vai acontecer? A casa vai ceder, as rachaduras vão surgir, e é isso que acontece na vida conjugal. A vida conjugal é exatamente assim. Você casar com uma pessoa sem antes conhecê-la, ou então ignorar quem é a pessoa. Você corre sérios riscos de ter problemas seríssimos durante a sua vida conjugal. E se você está vivendo problemas hoje no seu casamento, por não ter observado isso no início, você vai ver mais adiante, se não hoje, mas amanhã, né, que é esse projeto de construção. É você construir, é você reformar aquilo que precisa mudar no seu casamento. Amém, irmão? Então vamos passar para o segundo, para a segunda observação. Depois de escolhido o terreno, você vai preparar o terreno. É o projeto onde você vai observar a preparação do terreno, que é o próximo ponto. Pode aí. Isso aí é o quê? Quando você pega um terreno que não é confiável, aquele que projeta, aquele que tem um cuidado ou prudente, se você foi prudente, ou se você deseja fazer os devidos acertos, prudência, você tem que preparar o solo, você tem que preparar o terreno. Em um projeto de casamento, quando você entra para uma vida conjugal e você percebe que há uma insegurança, que há uma incerteza, aonde você vai pisar, aí você entra com um projeto de preparação. O que seria isso? Bom, se o meu terreno ele tem inclinações, eu vou fazer o que? A terraplanagem, eu vou nivelar o meu terreno, eu vou preparar o terreno para que ele fique próprio, para quando eu estabelecer a minha casa, ele não corra risco. Não é assim, Nilson? Funciona? Não é assim que funciona? A preparação do terreno. Então, irmãos, se você casou, se você está casado, e se você tem vivido algumas dificuldades, se você tem vivido alguns problemas na sua vida conjugal, certamente são lixos, são entulhos, são desníveis que estão ainda atrapalhando a sua vida conjugal. São problemas que estão impedindo você de viver uma vida conjugal saudável. Sabe o que acontece, irmãos? São, muitas vezes, lixos que ficam dentro de casamentos, de casais, que precisam ser removidos. Porque muitas vezes, quem de nós que casou, ou então que está planejando o casamento, e você sabe que a pessoa ela precisa de alguns acertos, precisam ser acertados, você precisa conversar com a pessoa e acertar alguns detalhes, mas você não se dispõe a acertar, você não se sente à vontade para tratar aquele problema com a pessoa, e aquele lixo fica acumulado ali na sua vida, aquele lixo fica acumulado ali no seu casamento, e isso é um problema gravíssimo, irmão. Porque quando o terreno é impróprio, a casa ela pode sofrer alguns danos em decorrência da falta de preparação. Então a palavra que eu trago para os irmãos hoje é com o objetivo de que os irmãos entendam a importância de fazer os acertos, a importância de reparar os possíveis problemas que estão surgindo por falta dessa preparação.
Preparar é você conversar, é você acertar aquilo que precisa ser consertado no relacionamento de vocês. Próximo ponto, ali é o complemento, né? É a questão da observação, né? É um observando o outro, um procurando conhecer o outro. Preparar o terreno é um observar o outro. Próximo ponto. Bom, eu tenho o terreno, eu preparei o terreno, agora eu vou contratar um arquiteto para poder me auxiliar na construção da minha casa. Você quer desenvolver um bom projeto para o seu casamento, para a sua vida conjugal? Você precisa de alguém que te oriente a fazer um projeto que seja eficaz para que a sua vida, para que a sua casa dê certo. Então você vai contratar um arquiteto. O arquiteto é a pessoa que você irá entregar o seu rascunho, considerando todos os detalhes que deseja para a sua obra. Se você contratou, não despreze a orientação do arquiteto e o mantenha presente em sua vida, em sua família. Irmãos, se nós temos o terreno, se nós preparamos o terreno, agora você vai precisar de alguém que te dê as orientações daquilo que você vai fazer. Você vai buscar a orientação de Deus para a sua vida, a orientação de Deus para o seu casamento. E aí você vai chamar o arquiteto. Feito isso, você deve contratar e elaborar o projeto como um todo, levando em consideração o esboço onde você descreve todas as suas necessidades. Certamente, a sua e a minha vida conjugal precisam de alguns acertos, reparos urgentes. Em alguns, a infiltração, as interferências externas já passaram a incomodar e a tirar a paz do casal. E certamente já existe um esboço feito por você que só falta entregar na mão do arquiteto e pedir a ele que execute a transformação do seu casamento. Irmãos, muitas vezes, quando você vai contratar um arquiteto para poder fazer uma interferência ou para poder fazer algo que vai trazer resultado na sua casa, na sua vida, você chega para ele e você fala bem assim: olha só, eu tenho esse desejo, eu gostaria que a minha obra, que a minha construção tivesse isso, isso e isso e isso. Você detalha para o arquiteto aquilo que você deseja. Você coloca, expõe para ele o desejo que está no seu coração, aquilo que você acha que vai trazer alegria e felicidade naquela obra, naquela construção. Na nossa vida conjugal, muitas vezes, nós atravessamos problemas que estão destruindo, irmãos, que estão abalando a nossa vida conjugal. E muitas vezes, você tem dentro de você um esboço feito, elaborado, certinho daquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Você tem, mas você não consegue expor, você não consegue passar para o arquiteto, para aquela pessoa que vai ser capaz de resolver o seu problema, simplesmente porque você não confia. Você acha que se você entregar para o arquiteto, se você entregar para ele, ele não vai fazer como você gostaria. E muitas vezes você conversa com uma, conversa com outra pessoa, e você expõe o seu problema. Às vezes você está atravessando um problema na sua vida conjugal, e você procura um amigo, você procura uma amiga do serviço, você procura alguém, e você expõe o seu problema, você fala da sua dificuldade, mas você não consegue entregar o seu projeto na mão de quem vai resolver o seu problema. Então, é preciso confiar
no arquiteto. É preciso entregar o seu projeto nas mãos dele. Você vai convidar o arquiteto para poder fazer parte da sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo entender? Estão conseguindo alcançar? Então, é a importância de você ter uma pessoa que vai estar te dando a direção. E essa pessoa que vai te orientar é Deus. Você precisa confiar que o Senhor é o arquiteto supremo, é aquele que vai entrar na sua vida, vai entrar no seu casamento e vai te dar as diretrizes daquilo que você deve fazer para você ter uma vida conjugal segura. Você precisa confiar que Deus, Ele é capaz de resolver o seu problema. Ele é capaz de refazer o projeto da sua vida conjugal. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque, irmãos, no decorrer da nossa vida, existem casais aqui que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de casado. E eu tenho certeza, convicção, que alguns casais aqui se casaram sem nenhum projeto. Eu tenho convicções aqui de que há casais que tiveram que casar por causa das circunstâncias. Existem casais aqui que ao longo da sua vida conjugal sofrem algumas dificuldades no relacionamento por causa da falta desse projeto. E talvez você, mulher, ou talvez você, homem, tenha no seu coração alguns desejos, alguma coisa que você gostaria que mudasse no seu marido, alguma coisa que mudasse na sua esposa, mas você já está tão acostumado com ele, você já se acostumou tanto com ela, que você não consegue expor, você não consegue dizer assim: eu preciso que mude isso em você, eu preciso que mude isso em você, e você tem o esboço certinho, é só você apresentar o seu esboço. Olha, faz desse jeito aqui, que é isso aqui que vai ajudar, mas você não consegue falar para a pessoa, você não consegue expor, você não consegue fazer com que o arquiteto ele participe da sua obra de construção. E a ideia, irmãos, é que a gente siga o passo a passo desse processo, para que você entenda que há um significado todo especial nisso. Há um significado muito especial nisso, no ato de você começar desde um terreno, conhecendo o solo, sabendo aonde você está pisando. Depois, quem é que vai te auxiliar na construção da sua vida. E aí você vai ver que vai fazer toda a diferença à medida que você for evoluindo nesse processo. Aí, depois que você contratou o arquiteto, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar no seu projeto, no seu rascunho. Você vai falar assim: olha, você contratou o arquiteto, ele entrou na sua vida, o Senhor entrou no seu casamento. Aí agora o Senhor ele vai começar a te dizer aquilo que é importante que você faça. Aí o arquiteto ele vai dizer para você assim: olha, você me chamou, você me convidou para fazer parte da sua obra de construção, você me chamou para fazer parte da sua obra de reforma, então vamos lá. Ele diz assim: olha só, a fundação é a parte da obra que fica sobre a terra, com a finalidade de suportar o peso e manter a construção firme. A base de sustentação do seu casamento é a oração. Você quer sustentar a sua vida conjugal? Esteja intimamente ligado à coluna que é Jesus. Então, irmãos, o arquiteto ele vai falar bem assim: olha só, nesse processo de construção da sua casa, da sua vida, é importante que a sua casa ela tenha uma boa base de sustentação. É importante que a sua vida conjugal ela tenha sustentação, porque as casas, os problemas surgem, as dificuldades surgem na vida conjugal. Sabe por quê, irmão? Porque a gente esquece da base. Você prepara o terreno, você olhou para o terreno, você visualizou o terreno, você viu que o terreno não era bom. Alguns entraram num terreno irregular e estão sofrendo até hoje. Outros olharam, viram que o terreno não era regular,
viram que podia ser melhorado um pouquinho, prepararam o solo, prepararam o terreno, acertaram, nivelaram bonitinho. Agora eu posso construir minha casa aqui porque está bacana. Aí você vai, agora eu estou com tudo prontinho, meu terreno, vamos chamar o arquiteto. Ele chega e diz assim, realmente seu terreno está bonitinho, agora nós vamos preparar a base daquilo que você deseja. Porque não adianta a gente construir uma casa simplesmente e jogar ela em cima da areia ou jogar em algum lugar sem uma estrutura. Aí ele fala assim, a sua casa, ela precisa de uma base. A sua casa, ela precisa de sustentação. E aí, o projeto diz que você precisa colocar sapatos. O texto de Lucas, o que o texto de Lucas ele fala? O texto de Lucas diz aqui, porque ele diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O homem cavou, prudente, abriu profunda vala e lançou o alicerce o quê? Sobre a rocha. Depois de estabelecer, de lançar o alicerce sobre a rocha, irmãos, o alicerce ali, aquela base de sustentação da casa, ela é coberta. Ela é coberta, aí você vê a casa bonitinha, mas você não vê toda a estrutura que está por baixo da casa. Aquela casa toda é sustentada por uma base que ninguém vê. É ou não é verdade? Existe uma base de sustentação que ninguém sabe onde está e ninguém vê, mas é aquilo que mantém a casa de pé. Quando você se coloca dentro do seu quarto, diante de um problema, de uma dificuldade, o Senhor manda te dizer, você precisa, em secreto, quando ninguém está vendo, vai lá para o joelho. Ora, você está passando uma dificuldade, você está passando um problema, vai para o joelho. É a base, é aquilo que vai sustentar a sua casa, é aquilo que vai sustentar o seu casamento, é a oração. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito tremenda. Eu lendo esse texto de Lucas, olha, o Senhor me falou tanta coisa acerca disso, tanta coisa. Parece um assunto chato, irmão, mas é algo tão profundo. Porque o Senhor ele vai no profundo mesmo e ele começa a dizer, olha só, sabe por que a sua casa está tendo rachadura? Sabe por que você não consegue resolver as infiltrações? Porque você esqueceu da base. Você está esquecendo da base. Porque, irmão, quando a Andresa está com um problema e ela sente que a casa está abalada, que alguns problemas estão surgindo, ela tem que ir lá na sapata e ela tem que jogar cimento. Eu vou fortalecer a base da casa. Eu vou fortalecer aqui, ó. É ferro, é cimento, é o quê? Massa forte. Por quê? Porque aquilo ali é que vai sustentar a base da casa. Então, irmãos, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, corre para Deus, corre para o joelho, vai para o seu quarto quietinho. Às vezes, irmão, você não precisa falar o seu problema para ninguém. Você não precisa desabafar com ninguém. Você vai lá e desabafa com Deus, vai para o joelho e fala, Senhor, eu estou sentindo, Senhor, os efeitos do tempo. Eu estou sentindo, Senhor, os efeitos do tempo sobre a minha casa. Eu estou sentindo que as paredes estão trincando. Eu estou sentindo as infiltrações entrarem. Irmãos, podem observar, quando a casa começa a sofrer, aquilo que é externo, ela começa a entrar, as infiltrações vêm de fora, e os problemas começam a surgir. E começam a surgir. Por quê? Por falta de manutenção, por falta de cuidado, por falta de sustentação. Então o Senhor manda dizer o seguinte: cuide da base da sua casa, sustente a sua casa. Amém? Aleluia. Aí o arquiteto, ele, depois de dizer que a base da casa é muito importante, que não pode ser retirada, ele diz para você assim, que é importante, né, você colocar, você fortalecer, você preparar a sua casa com uma boa base. Ele diz assim, olha só, as colunas da casa,
são também muito importantes. Aí eu queria que ele passasse. Todo casamento, ele precisa ter sustentação. E quando não fazemos isso, tudo pode ser destruído. Então o Senhor fala assim para você: olha, o seu casamento, a sua vida, o seu casamento precisa de sustentação. Quando o Senhor diz assim, quando o arquiteto falou assim: olha, a sua casa precisa ter uma boa base. Aí ele fala para você agora: toda a base precisa estar ligada a uma coluna, para que a casa esteja firme. Aí o Senhor diz para você: você precisa que na sua casa tenha colunas de sustentação. Colunas de sustentação. E aí quando você estiver orando a Deus, quando você estiver lançando as suas dificuldades a Deus, a sua base, a sua oração vai estar ligado a quem? Vai estar ligado à coluna, que é o Senhor do seu casamento. Então, colunas não podem ser retiradas do seu projeto. Irmãos, nós estávamos fazendo uma obra, uma reforma na nossa casa, e nós decidimos contratar um arquiteto. Aí aquele arquiteto foi lá e falou assim: olha, a gente tem como fazer algumas alterações aqui. E aí ele falou: é preciso, no projeto que ele fez, precisava retirar uma parede. E aí, ao executarmos aquele projeto, quando nós estávamos retirando as paredes do banheiro, surgiu uma coluna no meio da parede que nós estávamos tirando. E aí veio uma preocupação se a gente poderia ou não tirar aquela coluna do nosso projeto, da nossa construção. E aí nós decidimos chamar o arquiteto. Quando o arquiteto olhou, ele falou assim: olha, infelizmente a coluna não pode ser retirada daí, porque se você retirar a coluna daí, você pode comprometer toda a estrutura da casa. Muitas vezes, irmãos, nós ignoramos a coluna dentro da nossa casa. Se você fez uma boa base, se você se preocupa com a base da sua casa, se você se preocupa em manter a sua casa firme, você precisa estar intimamente ligado à coluna. A base precisa estar intimamente ligada à coluna, que é Jesus. Então o seu casamento, a sua vida, você precisa estar intimamente ligado com Jesus. Para que o seu projeto dê certo, você precisa ter a base fixada na coluna, você precisa ter a sua vida conjugal diretamente ligada com Cristo. Não existe possibilidade. Se você estiver atravessando problemas, e se você excluir Jesus da sua vida, se você excluir Jesus da sua vida conjugal, você vai correr sério risco de que a sua casa desabe, de que você não prospere na sua vida conjugal. Amém, irmãos? A próxima etapa é você dizer para o seu arquiteto aquilo que você deseja. Você está com o arquiteto, ele está te passando as orientações, e aí você vai dizer para ele assim: olha, eu desejo que você faça isso. Você vai apresentar a sua proposta, né? O seu rascunho para o arquiteto. E aí você está apresentando a sua proposta para ele. O maior prazer do arquiteto é satisfazer o desejo do seu cliente. Ele te pergunta: o que quer que eu te faça? Muitas vezes você está com tantos problemas na sua vida conjugal, você está com tantas coisas a serem resolvidas, e você tem o Senhor presente na sua vida, mas muitas vezes você esquece que você pode entregar na mão dele o que você deseja.
Se você tem coisas que precisam ser feitas, se você tem necessidades a serem apresentadas, você vai confiar nele e você vai entregar na mão dele aquilo que você deseja. O desejo que você tem de que as coisas aconteçam da maneira que você quer. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele tem prazer em realizar o nosso desejo. O Senhor, Ele tem prazer em satisfazer o seu coração. Ele quer te fazer feliz. Ele quer que vocês sejam prósperos na vida conjugal de vocês. Ele quer que o Tião e o Educardo sejam um casal feliz, abençoado e próspero. Ele quer que não haja entre eles questões a serem resolvidas, mas o Senhor quer sanar toda dúvida deles. Enquanto casal, o Senhor quer tirar deles toda a indiferença, porque, pensam que não, irmãos, mas há tanta indiferença. Pouco tempo atrás, eu numa situação com a minha esposa lá em casa, a Nancy falou assim: amor, eu estou te desconhecendo. Nós temos 22 anos de casado, e num comportamento meu com ela disse que me desconhecia, estava me desconhecendo. Isso é o que? Muitas vezes, irmãos, nós não somos muito suficientemente conhecidos pelo nosso cônjuge, não é verdade? De vez em quando a gente revela um pouquinho daquilo que a gente é, e a gente acaba surpreendendo o nosso esposo, por quê? Porque nós somos assim. Mas às vezes você tem uma necessidade, e aí você precisa que algo mude, que algo passe por uma transformação, e aí você tem que chegar e entregar o seu projeto na mão do arquiteto. Você vai chegar para ele e você vai apresentar. Aí você vai chegar e vai falar, vai entregar na mão dele. Quando nós vamos construir ou restaurar a nossa casa e chamamos o arquiteto para elaborar o projeto, ele nos pergunta como queremos, o que nos agrada. Ele fala assim: quantos quartos você quer na sua casa? Quantos banheiros? Qual a cor da parede? Detalhes que só o proprietário, só você poderá definir, para a partir daí ele desenvolver um projeto de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. Mas quem vai desenvolver esse projeto é o arquiteto. Quem vai desenvolver ele não vai ser você, não é verdade? Ele pergunta a você, mas ele não diz para você que você pode fazer o projeto para ele, senão você não chamava ele. Quando você convida, irmão, você está dizendo para ele assim: olha, eu estou entregando isso aqui. Ele fala bem assim: mas vem cá, você gostaria de ter quantos quartos nessa casa? Eu gostaria de ter 2 quartos, de ter 3 quartos. Ah, eu queria que esse quarto fosse assim, que as paredes fossem assim. Mas aí o arquiteto, ele vai lá e ele desenvolve o projeto. Ele desenvolve o projeto, quando ele te entrega, ele fala assim: ah não, daqui que eu quero ver fazer esse projeto, porque esse projeto não está bom. Na nossa vida é exatamente assim. Muitas vezes você está atravessando um problema, você está com uma dificuldade na sua vida, aí você chega, apresenta para Deus, ora a Deus e fala assim: Senhor, eu estou com tantos problemas nessa área, Senhor, me dá a direção, Senhor, me orienta, me fala como eu devo fazer, Senhor, me fala como eu devo proceder. Aí Deus começa a te direcionar para aquilo que você deve fazer. Aí sabe o que você faz? Você entra na frente de Deus e fala bem assim: não, mas não é dessa maneira não, Senhor. E aí você começa a agir a sua maneira, você começa a fazer o seu modo. Você ignora Deus, você ignora aquele que está projetando a sua vida, o seu casamento, porque você não confia nele o suficiente. Às vezes você ora por um filho seu, você ora pelo seu esposo, o Senhor trata com ele. Trata, Senhor, trabalha na vida dele, incomoda, trata. E aí Deus começa a tratar, Deus começa a fazer, aí você fala: ah, não, Senhor, tadinho dele. E aí você entra na frente: não, não é assim que eu queria. E aí você interfere no plano de Deus, no projeto de Deus na vida da pessoa. Simplesmente porque você entregou a ele, você deu a ele o seu esboço, você entregou para ele o seu desejo. Olha, eu quero que seja assim, assim, assim e assim. E aí quando ele começa a fazer do jeito que você pediu, mas a maneira dele. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor que faça alguma coisa por nós, mas Deus tem a maneira de agir, Deus tem a forma de fazer, e nós não entendemos muitas vezes a forma que Deus está fazendo. Aí você chega e fala: não, mas não é assim não que eu quero, Senhor. Esses dias da polícia lá,
A mulher levou uma surra do marido, estava com um galo desse tamanho na testa, enorme. Aí ela ligou para a polícia. Aí nós fomos na casa do cara lá, do brabo. Aí ela lá chorando com a testa inchada. E o camarada lá no computador, sentado no computador, mexendo no computador. Aí chegamos e perguntamos para a esposa, aonde ele está lá. A gente pode entrar para buscar ele lá? Não, pode ir lá conversar com ele. Não, conversar não. A gente vai levá-lo para a delegacia. Ela, não, é só para vocês dar um conselho para ele. Ela com um galo de 2 metros na testa, parecia um unicórnio, mulher. Mas ela falou assim, não, é só um conselho. Eu falei, vem cá, senhora, a senhora chamou a gente aqui para dar conselho para o seu marido? Não, se a senhora precisar de um conselho, só tinha que ir num psicólogo, pedir uma orientação para a pessoa. Então, irmãos, e aí nós pegamos e levamos, mas o que acontece? Ela pediu alguma coisa a quem poderia resolver o problema dela. Então, irmãos, muitas vezes nós entregamos para a pessoa responsável uma tarefa, e quando aquela pessoa vai desenvolver a tarefa conforme você pediu, a maneira dele, aí você quer interferir. Muitas vezes nós pedimos a Deus que faça algo por nós ou pelo nosso cônjuge, e quando Deus vai agir à maneira dele, nós queremos interferir naquilo que Deus vai fazer. Quando você ora e você entrega ao Senhor a sua vida, o seu casamento, você tem que confiar que o que Deus irá fazer vai ser o melhor para a sua vida. Não tente interferir, o agir, o trabalhar de Deus na sua vida e no seu casamento. Porque muitas vezes, irmãos, nós atravessamos problemas, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade na nossa vida conjugal, todos nós. Mas você está tendo aqui hoje, irmão, essa ministração, ela falou muito ao meu coração, porque muitas vezes, alguns erros que nós cometemos é porque nós não planejamos alguns detalhes, ou então a gente não para refletir acerca de detalhes na nossa vida conjugal. A gente precisa de uma reflexão, a gente precisa ver os pontos onde a gente está errando e a gente tentar trabalhar exatamente ali, nos pontos fracos. Porque se você desenvolver algo em cima da sua fraqueza, em cima dos seus problemas conjugais, a gente vai conseguir diminuir muito os nossos problemas. Então, irmãos, é você entregar, é você colocar nas mãos do arquiteto supremo, que é o Senhor, a sua necessidade, e confiar que Ele vai fazer com você a maneira dele, não a sua maneira. Em Filipenses 4:6, a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, irmãos, confia no Senhor. Se você está entregando a Deus, fica ansioso não, entrega e aguarde que o Senhor Ele vai fazer por você. O Senhor vai lutar a sua guerra, o Senhor vai batalhar por você. E no momento certo, Deus vai responder, Deus vai te acudir, Deus vai te dar a bênção, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Para um bom resultado final no projeto, é preciso abrir mão de algumas coisas. Pode passar, irmãos. Às vezes, irmãos, a sua casa está uma bagunça. Às vezes a sua vida conjugal está uma desordem só. Não é verdade? Uma bagunça. Os irmãos conhecem, existe um grupo de pessoas que são os grupos dos acumuladores. São aquelas pessoas que acumulam tudo dentro de casa. Os irmãos já viram pessoas assim? Alguém já foi em alguma casa e que você tem que sair passando por cima para não pisar nos bagulhos, porque tudo para a pessoa tem um valor, tem uma importância. Ela fala assim: meu Deus, para que isso? Não, que isso aqui eu posso precisar disso aqui um dia, não é assim, Serginho? Não, isso aqui não pode jogar fora. Joga isso fora. Não, Deus me livre de jogar isso fora. Jogar isso fora. Isso aqui eu posso precisar daqui 10 anos disso. E aí a casa fica entulhada. Porque
você não consegue abrir mão de algumas coisas. Interessante que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, Genessírio tomava conta de uma casa. Toda vez que essa mulher ela viajava, ela chamava Genessírio para tomar conta da casa dela. Aí um dia Genessírio me chamou para ir lá ficar na casa com ele. E aí a gente foi, há muito tempo atrás, tem anos, eu era solteiro. E quando eu cheguei naquela casa, eu levei um susto de tanto bagulho que tinha dentro da casa, de tanto lixo que tinha dentro da casa. Até coleção de caixa de fósforo a mulher fazia. Um monte de caixa de fósforo, tampinha de refrigerante. A mulher não jogava nada fora. Tudo tinha uma utilidade para ela, não tinha utilidade nenhuma, mas tinha. Então, isso aí são os acumuladores. Olha o que o texto diz. Como será possível a sua obra de reforma ficar completa se ainda existem objetos, coisas no seu casamento que precisam ser removidas? Não é verdade? Nós temos em nossa vida conjugal lixos e entulhos dentro de nós que precisam ser retirados, irmãos. Que precisam ser retirados de nós. E a gente tem muita dificuldade de abrir mão daquilo, porque a gente acha que aquilo um dia vai resolver alguma coisa, você guarda. E aquilo ali causa um problema sério. Um problema sério na sua vida, porque você guarda mágoa, você guarda rancor, você guarda ressentimentos, e aquilo ali aflora quando você menos espera, por uma coisa pequena que seja, e aquilo ali, né? E aí você às vezes não está conseguindo lidar com isso, porque você não consegue abrir mão, você não consegue deixar o arquiteto entrar na sua casa e tirar certos objetos, certas coisas que precisam ser tiradas. Porque quando você entrega nas mãos do Senhor o seu problema, quando você entrega nas mãos do Senhor a sua vida, você tem que permitir que Deus tire de você, que Deus arranque de você aquilo que está entulhando a sua vida, que está entulhando o seu casamento. São esses entulhos que precisam ser retirados com urgência de dentro de você. O grande desafio do casal, quando apresenta a sua casa, o seu casamento nas mãos de Deus, é que está autorizando o Senhor a entrar na sua casa, a entrar no seu casamento e fazer a obra de reforma do jeito dele, e muitas vezes nós não aceitamos a proposta do Senhor, por não concordarmos que certas coisas que estão há tanto tempo dentro do nosso casamento, né, que sejam retiradas de nós. No Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todo projeto, meu irmão, para dar certo, ele precisa que haja mudança. Todo projeto precisa de mudança, porque muitas vezes falta em nós a criatividade da mudança. Às vezes você está vivendo um problema há muito tempo, você está atravessando uma crise na sua vida conjugal há muito tempo, e você não consegue se livrar, sabe por quê? Porque falta em você criatividade. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa há tanto tempo, e está tudo igual, e a gente sabe que existem coisas que precisam mudar dentro da nossa casa, mas você não consegue ver, você não consegue visualizar uma mudança. Você, meu Deus, o que eu poderia mudar aqui? Você não consegue ver a mudança. E aí quando você chama um arquiteto e fala assim, se a gente se a gente quebrar aqui, mexer aqui, fazer aqui vai ficar bom. Mas a pessoa, será? A pessoa não consegue ver a possibilidade. Quando você está diante de uma dificuldade, irmãos, você tem dificuldade de ver o resultado. E o Senhor fala assim, olha, se você está me convidando, você tem que deixar eu entrar. Você tem que deixar eu tirar o lixo que está dentro da sua casa. E aí o Senhor, quando você se dispõe a fazer isso, quando você se dispõe a abrir mão do lixo,
você vai ver a obra de reforma, o projeto de reforma que vai ser apresentado por Deus na sua vida, no seu casamento. Amém? Então, irmãos, o que eu tinha para dizer para os irmãos hoje era sobre esse projeto. Deus, Ele está apresentando para vocês um projeto de Deus, né, para um casamento feliz. Esse é um projeto. Amanhã começa a construção desse projeto. Como nós vamos fazer essas coisas darem certo? Como essas coisas poderão acontecer na minha vida? Como essas coisas poderão acontecer no meu casamento? Né? Você vai pegar um terreno, observar um terreno impróprio, você vai tornar aquele terreno próprio. Depois dele estar próprio, você vai contratar um arquiteto. Depois de contratar o arquiteto, ele vai te dar as diretrizes. Olha, você precisa de base, você precisa ter uma base de sustentação. Ele fala, olha, essa base precisa estar ligada à coluna. Liga, você tem que estar ligado à coluna, que é o Senhor. E aí ele fala assim, olha, você precisa deixar o arquiteto entrar. Aliás, você precisa entregar a sua necessidade, o que você deseja nas mãos do arquiteto. E depois ele fala assim, você precisa deixar que o arquiteto entre na sua casa e que ele faça uma mudança na sua casa. Então é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Alguns aqui estão se preparando para o casamento. Analise o terreno. Elisa está aí? Elisa? Daniela? Analise o terreno. Você já pode visualizar, talvez você já esteja visualizando algumas imperfeições que precisam ser reparadas. É a hora de você entrar com a terraplanagem, vamos preparar o terreno. O que precisa ser consertado aqui? Vamos acertar esse detalhe, Daniel. Ó, isso aqui você precisa mudar. Isso aqui você precisa mudar. E você vai olhar e diz, ó, isso aqui precisa passar por essa mudança. E aí você vai perceber, Daniel, um lixozinho, alguma coisa ali que, meu Deus, isso aí não é de Deus, isso aqui precisa mudar. E aí você vai falar, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que sair dele. Tira isso aqui, ó. Para a gente se casar, a gente precisa estar acertado nesse detalhe aqui. Você está preparando o terreno. Depois de preparado, está prontinho. Agora a gente vai estabelecer a nossa vida. Como nós vamos fazer isso? Agora o Senhor vai se fazer presente no nosso relacionamento. Deus, Ele tem que estar presente no nosso relacionamento. É o arquiteto presente na vida de vocês. E aí Ele vai dizer para vocês tudo que vocês precisam fazer para que a casa de vocês seja estabelecida dentro do plano dele. Aí sim, a casa de vocês nunca vai ser abalada. A casa de vocês nunca vai sentir quando os problemas surgirem, porque a casa que é construída sobre a rocha, meus irmãos, o tempo ruim foi, o vento veio, o vento forte veio, a tempestade veio, mas ela não foi abalada. Então, o texto diz, todos nós teremos problemas, todos nós enfrentaremos dificuldades na nossa vida conjugal, mas há uma diferença muito grande daquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então o Senhor fala assim, todos vocês passarão por dificuldades, mas a grande diferença é você estabelecer a sua vida, o seu casamento firmado em mim. E aí, tudo que vier, vocês suportarão, porque vocês fizeram um projeto de construção e de reforma na vida de vocês. Amém, irmão? Que o Senhor abençoe a vida de vocês e que amanhã os irmãos retornem, né? Para que a gente possa concluir aquilo que a gente começou hoje. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos.